Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, hoje eu vim aqui compartilhar mais uma vez com você essa jornada de mudança de pensamento para sair das dívidas. E hoje eu quero fazer esse vídeo mais descontraído, mais solto, porque às vezes a gente tende a ficar muito tenso quando a gente tem dívidas, né? A gente tem a tendência, às vezes, de sofrer muito. E eu não vou mentir pra vocês, gente. Eu já tive dias de não conseguir dormir, né? Por conta das minhas dívidas. E compartilhando com uma amiga, um casal de amigos que eu amo, mas assim, com a esposa sobre essa situação, eu falei, nossa, tem dias que eu nem consigo dormir. E ela falou pra mim assim, e resolveu? Falei, não resolveu. E aí, sabe o que ela disse? Lu, você precisa sentar e olhar tudo que você tem em dia. Gente, aqui a gente tem um caderninho, né? Que a gente anota ali o que a gente tem de gastos. Mas às vezes sempre acaba passando uma coisa batida, né? E uma coisa que eu acho que a gente gasta muito, não sei aqui na sua casa, mas aqui em casa é mercado. Então a gente vai no mercado, às vezes para comprar uma coisinha a gente volta com 3 coisas, né? Então às vezes acaba saindo do controle. Mas aí, ela me chamou, né? Eu fui lá na casa dela, a gente conversou e ela me mostrou uma planilha. Eu, um tempo atrás, já usei uma planilha. Facilita muito, porém, né? Hoje em dia a gente usa mais caderno, né? Prefiro um caderninho. Então, o que eu quero falar pra você hoje aqui nesse vídeo? Gente, tá batendo um sol aqui na janela e aí a minha sombra vai ficar aqui falando junto comigo. Então presta atenção aqui em mim, tá? Não olha pra sombra não, vamos lá. Seguindo o raciocínio. O que eu quero falar pra vocês? Que a gente, pra vocês, né? Pra você. Que você precisa analisar, você precisa encarar o que você tem, né? De dívidas. Já falei, gente, não sou consultora. Eu sigo muita gente, compartilho muito isso aqui no... Eu compartilho muito não, eu vejo muita coisa no YouTube, né? Então, uma das coisas que eles falam muito assim você precisa encarar as suas dívidas, né? E às vezes, quando você encara isso, você fala, meu, como é que eu vou pagar tudo isso? Então, você vai ter que ir analisando essas questões. Então, tem uma pessoa que eu sigo que ela deu algumas estratégias, né? Eu vou trazer aqui pra você. Então, eu tenho 2 estratégias para dar, que essa pessoa falou, mas isso você vai precisar analisar seu orçamento, conversar com o seu marido, com a sua esposa, ver qual é o planejamento mensal de vocês, se cabe, se não cabe. Então, vamos lá. O que essa pessoa, né, deu como estratégia, né? Que você faz a análise das suas dívidas, e aí você pega o montante dessas dívidas e analisa quanto de juros que tem nessas dívidas, né? Então, o exemplo que a gente tem hoje no Brasil, o maior juros que a gente tem hoje em dia é o juros do cartão de crédito. E se eu não me engano, o segundo maior fica ali no rotativo do banco, né? E aí ela falou lá, né, que a gente precisa analisar isso. E às vezes a maioria das dívidas que nós, né, temos, né, que o brasileiro tem, é a dívida no cartão de crédito. Por quê? Porque às vezes essa dívida do cartão de crédito, ela vira um complemento da renda, né? Então, um exemplo, você pagou todas as suas contas do mês, mas você precisou ir no mercado, ou precisou ir na farmácia, ou, sei lá, surgiu uma emergência, para onde você recorre para o cartão de crédito. Então, nós, brasileiros, temos a tendência de recorrer ao cartão de crédito como uma extensão do salário, e isso não pode ocorrer, né? Então, vendo os vídeos dela, a primeira coisa que ela falou assim, analisa todas as suas dívidas. Se a dívida, ela tiver os juros muito alto e você tiver a possibilidade de fazer o empréstimo com juros menor do que aqueles que você tem na dívida, faça o empréstimo com um valor de parcela que dê para você pagar dentro do seu orçamento, quite essa dívida, né? Essas dívidas que você tem aqui no montante, então você tem um montante, quitou a dívida e a parcela desse empréstimo, ela tem que caber dentro do seu orçamento. Porque se essa parcela não couber dentro do seu orçamento e você não quitar as dívidas que tá aqui, você vai continuar se afundando, tá bom? Então, vamos supor que você conseguiu fazer isso. Você fez um empréstimo aqui, né? Quitou as dívidas, né? E aí só vai ficar com essa parcela.
as dívidas que você tiver no cartão de crédito, você vai precisar eliminar o uso do cartão de crédito. Ele não pode ser mais a extensão do seu salário, tudo bem? Essa foi a dica que ela deu lá e eu achei assim super bacana. Eu falei, poxa, eu vou levar para os meus seguidores. Então, lembrando, se você me segue aqui, né, curte o vídeo, compartilha comigo a sua experiência e outra, compartilhe com outras pessoas também. Eu quero com esses vídeos, né, trazer o nosso dia a dia para você, falar sobre financeiro, que às vezes é uma questão que a gente não tem na escola, né, não tem mesmo. E aí outra coisa que ela falou, você fazer um planejamento das dívidas que você tem e você ir fazendo acordos. Então, um exemplo, você tem uma dívida lá com a Marisa, né? E aí a Marisa vai dando ali, ligando, né? As financeiras vão ligando, faz o acordo com aquela financeira e paga, né? Depois vai fazendo por partes, mas não deixe de fazer, não deixe de fazer esses acordos, né? Vai demorar um pouco mais? Vai, mas, gente, se a gente for pensar, grosso modo, não demora muito tempo para você entrar num buraco, né? Ou às vezes demorou, você foi fazendo uma dívida aqui, outra ali, achando que conseguia pagar, porque a gente sempre acha que de 50 mais 30 mais 40 vai dar para pagar e no final do mês a gente não consegue, né? Então, assim, faz o parcelamento com aquela e vai pagando aos poucos, tá bom? Então é isso, essas duas dicas. Primeira, se você conseguir fazer um empréstimo para eliminar grande parte das suas dívidas, né? Claro, se os juros for menor. E a segunda dívida é ir fazendo acordo ali com cada estabelecimento. Então é isso, pessoal. Essas duas dicas para vocês. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e vamos seguindo.